Gustavo, nessa semana tivemos pesquisa do BTG, hoje também tem Ibope, e a grande indicação é que o Bolsonaro vai ser o próximo presidente do Brasil, quase confirmado pelas pesquisas. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito de como o mercado está enxergando isso, uma situação de um presidente possivelmente reformista, como que o mercado está enxergando todo esse contexto nesse momento. Oi, Lucas. Incrível como o Bolsonaro vem crescendo, né? A gente vem falando aqui já há um bom tempo, e se a gente voltar uns 2 meses atrás, a incerteza era muito grande sobre quem ganharia as eleições. Eu acho que essa incerteza ela acabou. Tá? Muito dificilmente o radar vai reverter o que se tem nos próprios votos já feitos no primeiro turno, o que se vem computando nas pesquisas. Aí a última pesquisa mostrou o Bolsonaro com 18 pontos na frente do radar, então o radar roubar tudo isso aí é muito difícil, tem menos de 2 semanas. Então dá para dizer que o Bolsonaro vai chegar lá. Inclusive ele afirmou ontem que dificilmente perde a eleição e já está trabalhando em governo. Tá? Já anunciou o Onyx Lorenzoni como o chefe da Casa Civil, o Paulo Guedes como o ministro da Fazenda, talvez das Finanças, se juntar a Fazenda com planejamento, a gente não sabe. Mas a grande questão é ficar atento para os próximos nomes, tá? Os nomes, quem é que vai tocar a área de energia, quem é que vai tocar a área de infraestrutura. Se fala no mercado que são profissionais de mercado e especialistas nisso aí. Técnicos e com cancha de mercado, que seria muito positivo, vamos aguardar. Então, e como é que vai ser o processo de transição e o que vai ser a pauta de reforma? Vai ser primeiro a tributária, a previdenciária, enfim, como é que vai ficar essa questão da trabalhista, como é que vão ficar as coisas que já estão andando, enfim, são várias coisas que a gente vai ter que observar digamos, o tom reformista que o Bolsonaro vai dar para esse processo. Obviamente temos que aguardar ainda o resultado das eleições, mas os próprios anúncios que estão feitos já vão dar um tom para o mercado de como é que vão ser o processo de transição e o próprio governo a partir de janeiro do ano que vem. Então temos que ficar muito atento para esses pontos, que na minha visão a eleição já tá definida e o Bolsonaro vai ser eleito presidente do Brasil. Perfeito. Em relação ao cenário externo, como ele tem afetado aqui dentro? A gente tem visto aí o próprio Trump realizando uma política monetária meio que aos moldes dele, tem atas do FONC, então como que todo esse contexto tem nos afetado e como que o mercado está enxergando isso? Pois é, Lucas, diferentemente da euforia que a gente está vivendo com uma possibilidade de um governo reformista aqui no Brasil, lá fora as coisas estão um pouco difíceis. Tá? Na semana passada o Trump resolveu virar operador de política monetária, falou que o que o Fed está fazendo é errado, falou inclusive que ele não vai demitir o Powell, mas o Powell está agindo de forma inadequada. Tá? Então, inclusive isso levou o Mário Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu, a falar que talvez a gente entre numa era em que a política monetária comece a perder autonomia. Isso pode ser um problema. De qualquer forma, os mercados nos Estados Unidos agitados, a volatilidade aumentando significativamente, tá? Fazendo um contraponto, a bolsa caindo nos Estados Unidos cerca de 5%, aqui em dólar subindo 15%. Tá? Então, vejam como as coisas estão diferentes aqui dentro e lá fora. Quem não estava posicionado em Brasil perdeu bastante. Então, só quando a gente olha a economia dos Estados Unidos, que é o principal ponto de equilíbrio, a gente não vê ainda uma deterioração dos dados econômicos, até pelo contrário. Tá? Mas o que o mercado vem argumentando é que o ciclo econômico dos Estados Unidos está chegando a um fim, tá? E esse fim vai ser um ajuste muito duro na questão de juros, tá? E que vai jogar a economia para baixo ali na frente. Eu não vejo assim, eu vejo com um processo que vem acontecendo desde 2014, 2015, da retirada dos estímulos monetários, já está no final da retirada dos estímulos. Com certeza os Estados Unidos não vai continuar crescendo o que vem crescendo, porque não consegue, então é saudável que ele desacelere um pouco, tá? Mas eu não vejo as coisas degringolando da maneira que o mercado está precificando. Tá? Também vejo saudável o juro de 10 anos subindo e ficando acima de 3, é um patamar bem mais confortável, é um patamar que a política monetária, em algum momento ali na frente, vai ter espaço para baixar o juro e efetivamente fazer diferença. Então você sai daquela questão do lower bound, então, e você vai ter uma inflação aí que vai começar a ficar controlada com o juros se elevando. Então eu vejo um processo de reajuste da economia de forma muito normal. Então, mas o mercado de qualquer forma está punindo,
Tá? O VIX subiu bastante, é um movimento muito parecido com o que se viu lá em fevereiro, tá? E muitos analistas falando que talvez seja um movimento mais permanente. Então tem que observar o que vai acontecer, os fatos vão dizer se isso que está acontecendo na economia dos Estados Unidos vai acelerar a inflação, o Fed vai ter que correr atrás com juros. Eu acho difícil, eu acho que as coisas estão muito equilibradas dentro da economia dos Estados Unidos. Claro que tem toda essa questão do impacto da guerra comercial que vai ter nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Isso é muito difícil de estimar. Tá? Enfim, e essa é uma incerteza que o mercado está carregando. Por isso que vem performando nesse outubro bem negativamente lá fora. E só os dados que vão mostrar se essa queda ela vai ser uma queda que vai ser revertida ou vai ser uma tendência de pior ali na frente. Ok, então, pesos e contrapeso em relação a cenário interno e cenário externo. A gente pode falar que os principais ativos que a gente normalmente comenta, câmbio, juros e bolsa, eles não estão precificados mesmo diante de uma eleição de um presidente reformista? Eu acho que sim, Lucas. Se, obviamente, o Bolsonaro, segundo turno, ele confirmar o que as pesquisas vêm apontando, a sociedade vai dar uma carta branca muito favorável a ele, para ele ajustar as coisas. Né? A eleição, ele recebeu mais votos, para a gente ter uma noção de tamanho, o Bolsonaro recebeu mais votos que o Lula em 2006, no primeiro turno. Então, e o Lula pegando uma economia muito forte, um boom de commodities, grau de investimento, e o Bolsonaro fez mais votos que o Lula fez em 2006. Então a carta branca que ele está recebendo da sociedade, da população, é muito forte para botar as coisas no lugar. Então, e aí entra toda a questão social, a questão de segurança, principalmente a questão de economia e reformas que vão nos colocar numa trajetória de reequilíbrio, principalmente das questões fiscais. Então, e aí é isso que a gente precisa observar. Quando a gente olha lá para fora, a gente vê aquela tendência de melhora dos mercados, de ganho dos mercados, ela parando, tá? E muito provavelmente, talvez a força que aconteceu agora em outubro seja algo que o pessoal vai parar, dar uma pensada. Realmente subiu muito, talvez agora o negócio ande um pouco mais devagar. Então, esse contraponto entre essas possibilidades de ter um grande reformista, ou pelo menos um cara que pode ser um grande reformista, a probabilidade, uma carta branca da população, isso é um negócio que a gente não tinha até alguns meses atrás. Sim. Essa perspectiva, tá? E isso está posto agora. Então, precificar isso é muito difícil. Tem que acompanhar a evolução, como é que vão ser as questões, quem é que vai estar lá, quem é que vai ser o técnico, como é que vai ser o processo de transição e como é que vai ser o desejo de fazer as mudanças, principalmente em termos de velocidade, porque a gente não pode mais fazer as coisas de forma gradual. Tá? Então, e esse contraponto externo, a gente tá difícil precificar. Por exemplo, assim, a bolsa não foi a 90 mil pontos, mas se tu comparar com o desempenho das bolsas lá fora, ela outperformou muito. Tá? Mesmo vale para câmbio. Tá? Ele poderia ter vindo bem mais para baixo, chegou a flertar abaixo de 13,70, tá? Mas se tu comparar com o que aconteceu com as moedas mundiais, ele outperformou muito. E hoje é um dia que juros vem caindo bastante, tá? Vem ajustando. A gente vem falando há um bom tempo que o prêmio dentro do mercado de juros é um prêmio absurdamente grande, principalmente na parte longa da curva. Em alguns momentos, há menos de 2 meses atrás, o mercado está precificando Selic indo a 14. Então, um prêmio muito grande, dado que a Selic hoje está em 6,5. Então, são essas questões que estão sendo colocadas à posta e talvez o mercado que neste momento tenha precificado um pouco mais forte é o mercado de juros. Tá? Inclusive, nessa segunda-feira, performando muito positivamente. Então, assim, é difícil fazer essas análises, mas se o Bolsonaro conseguir aproveitar esse momento, colocar uma equipe poderosa e dar os passos corretos no caminho das reformas, a gente ainda tem muito para ganhar. E se o mercado externo ajudar, as coisas podem melhorar significativamente. Então, o pessoal tem que ficar atento para essas questões e eu acho que esses dois grandes riscos, ou seja, uma surpresa de um Bolsonaro não tão reformista como se imagina, e um mercado externo mais difícil, são os dois grandes riscos do mercado para o cenário para o longo do final desse ano.